Seja muito bem-vinda à imersão sistêmica de autoconstelação na água. Eu sou Helena Killing, sou consteladora familiar e facilitadora de consciência e atuo há mais de 5 anos como consteladora familiar, com centenas de vidas transformadas. E é nessa imersão eu vou lhe ensinar os primeiros passos para que você possa curar padrões familiares e criar uma nova realidade através da autoconstelação na água. E aí você deve estar se perguntando, será que isso é para mim? Será que eu consigo fazer isso, uma autoconstelação com os bonecos na água? E eu vou te dizer que sim, porque olha o que minhas alunas do Autoconstelar na Água estão falando sobre as suas experiências com a autoconstelação familiar na água. Oi, meu nome é Roselane Fortuna. Também fiz o Constelar na Água com a Helena. Então, o antes de fazer o Constelar na Água, eu tinha muitas dúvidas, muitos pesos que a gente carrega que não é da gente. Então, depois que eu fiz o Constelar na Água com a Helena, me ajudou muito nessas questões. O que mais marcou pra mim foi, assim, uma coisa que me libertou de pesos, traumas que eu tinha, que nem eu mesma imaginava que ainda estavam dentro de mim. Que eu até tinha feito outras técnicas, achei que tinha limpado, só que não. Então, isso me ajudou muito. A visão do que eu tenho hoje, depois de fazer o Constelar na Água, é uma visão mais leve, sem julgamentos. Claro que a gente tem que estar se policiando sempre. Mas hoje eu posso dizer que eu sou muito mais leve do que o antes. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniela e eu vim falar da consteladora Helena Killing, tá? Eu fiz alguns atendimentos com ela e realmente eu tive resultados, às vezes, até muito rápidos e inesperados, tá? Então, é uma profissional que eu recomendo e que realmente o que está inconsciente dentro da gente, ela trabalha para vir e a gente ter um outro tipo de mentalidade, ver da onde que está vindo aquele problema, né? Então, eu super recomendo. Olá, bom dia. Hoje eu concluí a minha mentoria que eu fiz com a Suzana e com a Helena. Eu gostaria de agradecer por todo esse tempo que estivemos juntas. Muita cura, muita mudança para melhor na minha vida. E eu recomendo a mentoria. É uma transformação. A gente começou lá em dezembro, a gente dava uns dias de espaço, mas é muita cura, muita gratidão, gratidão de verdade. Mas agora você deve estar se perguntando o que é campo e que raio de campo com bonecos na água? O que isso quer dizer? Eu vou te explicar de uma forma muito simples, começando pelo nosso corpo, que é constituído por 70% de água. O planeta Terra é 70% água e mais, nós vivemos e fomos gerados e nós fomos geradas numa barriga por 9 meses dentro da água. E só por isso a gente já deve olhar para a água com mais profundidade. Além da função, claro, biológica e de sobrevivência da água em nossa vida, existem algumas pesquisas contemporâneas que vão te remeter para um novo olhar sobre a água. A primeira dela é feita pelo biofísico Dr. Geraldo Pollack, acredito que seja assim o nome dele, da Universidade de Washington. Ele demonstrou que a água não existe apenas naqueles 3 estados que a gente conhece, que a gente aprende lá no ensino médio: gasoso, líquido e sólido. Ele demonstrou que a água existe em outro estágio, em outro estado, que ele descreveu a 4ª fase da água, mostrando que a água é um meio ativo de organização, sensível à luz e ao ambiente onde ela está inserida. Sim. Outro nome muito conhecido, que provavelmente vocês conhecem, porque já apareceu até no Fantástico um determinado período aí, que é Masaru Emoto. Ele é um fotógrafo e um pesquisador japonês, e ele fez aquela experiência de 2 jarras, uma jarra com água, onde ele dizia palavras de incentivo, de amor, de compreensão, de leveza, dizendo que ela era bonita, que
que ela era maravilhosa. Então, os cristais de gelo que se formaram depois, eles formaram dessa jarra positiva, vocês vão ver aqui na figura, eles formaram cristais de gelo como se fosse uma flor. A outra jarra com água que recebeu palavras ruins, de ódio, de sofrimento, de desprezo, ela formou, vocês podem ver aqui, como se fosse um borrão. Então, aí a gente já sabe que a água é sensível a essas informações. E ele trouxe, então, essa clareza para a gente, dizendo que a água, conforme o ambiente, as emoções onde ela está inserida e ela recebe isso, ela tem uma certa consciência e ela pode se transformar. Ela forma novas imagens a partir daquilo que essa água está recebendo. E na constelação familiar, o sistema é compreendido como um campo de informações. E quando a gente constela, nós acessamos esse campo de informações, esse campo de memória do nosso sistema familiar. E Bert Helling, o criador da constelação familiar, ele diz o seguinte: o campo se manifesta, não importa a forma. Ele sempre vai trazer esta consciência para nós. A partir de 3 leis: pertencimento, equilíbrio e hierarquia, que mais adiante a gente vai aprofundar um pouco nos conceitos da constelação familiar. E na constelação familiar com bonecos na água, este campo da água é chamado de campo morfogenético. É onde tudo acontece, dentro desta bacia com água. Os bonecos se movimentam e vão ser direcionados para aquilo que você tem que olhar neste momento. É um campo de fácil leitura, de fácil entendimento, e eu acredito que ele seja um campo com mais leveza para você poder trabalhar com ele. Quando nós unimos Pollack, Emoto, física quântica e a visão sistêmica, percebemos que elas atuam em diferentes níveis, mas elas se complementam. Pollack oferece uma base científica da água com um sistema sensível e organizado. Emoto traduz essa sensibilidade como uma linguagem simbólica e experiencial. A visão sistêmica utiliza a água como um campo morfogenético, onde informação de conflitos familiares se tornam visíveis e passíveis de cura. E a física quântica, onde tudo é campo e tudo é energia. E a água é o melhor condutor de energia que existe no nosso planeta. Esses estudos vão nos levar lá para as antiguidades, para os ditados populares. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas eu ouvi muito que os bombeiros antigamente utilizavam galhos de árvores para identificar onde estavam os corpos afogados. Eu não sei se você já escutou isso, mas eu já escutei. Então, isso vem reverberar com essas novas experiências aí da água, que está sensível à luz, ao ambiente, às emoções, às intenções, né, que são ditas diante delas. E outra coisa, uma historinha pequena aqui para você ficar comigo. O meu pai, quando eu era criança, ele utilizava uma forquilha de figueira para achar água, para fazer o poço. Ele vinha com aquela forquilha no campo, no pátio, e quando ela envergava, ela apontava, ele furava e ali tinha água. Isso eu vivenciei. Então, nós temos uma relação profunda aí com a questão da água. E agora que você já entendeu que a constelação familiar na água não é mágica, mas sim um acesso direto ao campo de memórias do seu sistema familiar, eu quero te contar brevemente a minha história e por que eu cheguei até aqui. Porque talvez ela seja muito parecida com a sua história e nós vamos nos identificar nessa imersão e nesta aula. E eu sou exatamente como você. Eu já vivi anos repetindo padrões sem saber o que estava acontecendo de real na minha vida.
E eu sempre achei que o problema fosse eu. Relacionamentos indisponíveis, falta de dinheiro, o esforço constante para conseguir as coisas e uma sensação de abandono profunda e de muita solidão. Até que o colapso aconteceu na minha vida e eu sempre digo, nada é por acaso. Eu tive uma falência total na minha vida, uma falência emocional, no meu relacionamento na época eu fui abandonada, financeira, fiquei sem casa, sem dinheiro e eu tive que dar até o meu cachorro na época, porque eu não tinha como cuidar dele. E eu tinha uma filha adolescente na faculdade que eu tive que dar conta sozinha. E neste momento se instalou uma depressão profunda na minha vida que durou por mais de 8 anos. E eu digo que esses 8 anos eu vivi no limbo. Não tinha sonhos, não tinha propósito, não tinha projeto, simplesmente eu estava sobrevivendo porque eu tinha a pessoa mais importante da minha vida que dependia só de mim, a minha filha. Eu vim de uma família muito pobre, com muitas dificuldades financeiras mesmo. A minha casa, quando eu olho para a minha infância, a minha casa ela não tinha fechadura nas portas, ela não tinha vidros nas janelas, era um contrapiso inacabado, é isso que vem na minha memória. E nós éramos em 6 filhos. O meu pai alcoólatra, a minha mãe completamente depressiva, mas eu não entendia por que aquilo tudo acontecia. As roupas sempre eram ganhadas de doação, os calçados também, às vezes, quando crescia o pé, podiam comprar um sapato ou outro. Éramos em 6 irmãos, todos dormíamos no mesmo quarto, praticamente juntos. E no inverno eu lembro de uma memória muito afetiva, que a minha mãe pegava uma bacia de alumínio, colocava carvão e colocava água, álcool, lá naquela época ela já fazia uma lareira ecológica que existe hoje, né? E ela colocava aquela bacia com carvão queimando para nos aquecer. Sim, foi uma infância, até a minha adolescência foi praticamente dessa forma que a gente viveu. E eu não sei se a tua história é parecida com a minha ou não, mas eu tenho certeza que tu deve ter várias lembranças da tua infância e da tua adolescência, aonde te deixaram marcas profundas, porque é ali que se instalam as crenças e os padrões repetitivos. Mas com o olhar sistêmico que eu tenho hoje, através da constelação familiar com bonecos na água, me fizeram olhar para o meu pai e para minha mãe de uma outra forma, com um novo olhar, de honrar tudo aquilo que eles puderam fazer por nós. Eles deram conta exatamente daquilo que eles podiam dar conta. Não poderia ter sido diferente. E quando eu olho para eles, eu digo obrigada pela vida que eu recebi de vocês e o que vocês fizeram foi o suficiente e eu sou muito grata por isso. E hoje eu escolho fazer um pouco diferente. Mas nada disso teria acontecido se eu não tivesse conhecido a constelação familiar. Já já tu vai entender isso que eu estou falando aqui. Fica aqui. E tudo que eu vivi, por tudo que eu vivi, eu tinha um inconformismo muito grande dentro de mim. Eu queria mudar completamente aquela realidade. Eu não aceitava viver a vida que eu vivi e que eu vinha vivendo, desculpa. Eu me sentia inconformada. E aquela vida não cabia em mim. E eu lembro que o meu sonho era dar uma casa para o meu pai e para minha mãe. E, na verdade, isto que eu acho que lá no meu inconsciente me levou a fazer arquitetura e urbanismo. E sim, eu consegui dar uma casa para eles, uma casa digna para eles. Mas, ao mesmo tempo que isso era um sonho realizado, eu não percebia que isso era um movimento de estar compensando tudo aquilo que eles não puderam me dar.
E quando eu estou em compensação com o meu sistema familiar, eu estou completamente fora do meu lugar. E quando eu estou fora do meu lugar, que lá no conteúdo sobre as leis sistêmicas você vai entender o que eu estou dizendo, a nossa vida vira um caos. Porque eu não estou olhando para a minha vida, eu não estou vivendo a minha vida, eu quero resolver a vida do outro. E isso é muito pesado. Eu só posso e só consigo resolver a minha vida. Durante muito tempo eu fui salvadora, principalmente dos meus pais. Eu não sabia que eu estava sendo salvadora. Eu pensava que eu estava cumprindo e devolvendo aquilo que eles tinham me dado, que era a vida. Mas a vida não tem preço. Eu não consigo devolver para o meu pai e para minha mãe a vida que eles me deram. Claro que é muito justo a gente querer ajudar os pais, a gente querer dar uma vida melhor para eles, mas desde que isso não ultrapasse o meu limite e que eu fique apenas no meu lugar de filha, respeitando a história deles, devolvendo para eles aquilo que é deles. E se a gente viveu daquela forma, foi o que eles tinham conseguido fazer naquele momento da história da vida deles também. E neste processo de salvadora, eu entendi que existia uma bolha no meu sistema familiar. Entendi isso depois de conhecer a constelação familiar. Que eu fui a primeira mulher no meu sistema familiar a ter um curso superior. Eu fui a primeira a me tornar uma arquiteta urbanista dentro de uma família muito pobre. E isso me levou para um outro patamar. Eu furei a primeira bolha. A gente diz que o sistema familiar tem várias bolhas, teu sistema familiar. Uma bolha de escassez, uma bolha de saúde, uma bolha relacional, uma bolha de relacionamentos, uma bolha de um teto, que eu vou até esse teto, daqui eu não posso passar porque ninguém passou. Isto também é pertencimento que a gente vai ver lá na frente. Então, eu, quando furei essa primeira bolha sem consciência, na minha vida se instalou um verdadeiro caos, que eu digo. E por que eu digo isso? Porque ao momento que eu segurei aquele diploma, que eu disse, eu sou capaz, eu venci, eu consegui fazer diferente. E tá tudo certo fazer diferente. Desde que sem arrogância e sem querer dizer em julgamento, viu, vocês não conseguiram, mas eu consegui. Porque era esse o meu pensamento na época. E como sempre, eu tentei dar conta de absolutamente tudo na minha vida. Trabalho, estudo, tive relacionamentos indisponíveis, eu fui mãe solo, então tudo foi feito com muito esforço. Eu avancei na questão da educação, do trabalho, me formei, virei arquiteta, mas com muito esforço. E hoje eu entendo que todo aquele esforço foi porque eu estava tentando provar e estava em julgamento com os meus pais e com o meu sistema familiar. Por isso que foi tão difícil para mim. Foram mais de 9 anos para poder me formar em arquitetura e urbanismo. Só aí vocês já imaginam o caos que era para eu poder dar conta de tudo isso e achando que eu era maravilhosa. Na verdade, eu estava ali num papel de compensação muito sério. Mas eu também tive um entendimento quando eu conheci a constelação familiar. Eu precisava curar em mim para que a minha filha tivesse uma vida mais leve. E com certeza hoje ela tem uma vida muito mais leve e ela vive a partir das escolhas dela. E isso me deixa muito feliz. E sem saber que eu estava em compensação com o meu sistema familiar, eu trabalhei mais de 20 anos com arquitetura e urbanismo na questão da moradia social. Olha isso, eu fui trabalhar com moradia social, fazer casa para aqueles que não tinham acesso sozinhos a ter uma casa. E por 20 anos eu trabalhei com isso e achando que era o meu propósito. Talvez até fosse o meu propósito, mas hoje eu entendo que aquilo ali tudo era para poder compensar toda a falta de moradia que meus pais não tiveram e que o meu sistema familiar também não teve. E isso é muito pesado para a gente.
Agora eu quero que você pense aí no seu sistema familiar e pense na sua vida, o que tu está compensando aí da tua vida, o que está tão difícil na tua vida, que hoje, agora, a partir disso que eu te falei, tu vai identificar, nossa, eu também estou compensando. Como é que eu faço para sair desse lugar aqui? E através, então, de tudo isso, em 2012, quando eu ia dar o primeiro salto financeiro da minha vida, eu fali completamente em todas as áreas da vida. Emocional, relacional, financeira, depressão, como eu falei ali atrás. Então, foi assim, um caos total. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha onde morar. Olha que interessante a analogia. Eu, de novo, não tinha onde morar. Então, quem é que eu estava compensando e pertencendo e repetindo o padrão? Meu pai e a minha mãe. Eles também não tinham onde morar, então como que eu ia ter onde morar? Olha como é interessante esse olhar da constelação familiar quando tu consegue identificar na tua vida essas repetições de padrões. E é a partir daí que a gente começa a curar. Então, 8 anos de depressão. Foram 8 anos, mais de 8 anos de depressão, no limbo total, sem sonho, sem perspectiva, apenas eu trabalhava, porque era necessário, porque eu tinha uma filha para criar e para sustentar. Então, a partir de 2016, mais ou menos, ainda com depressão, eu comecei já a ter um novo olhar sobre as coisas. A vida já tinha começado de novo, já tinha começado a trabalhar de novo, já estava começando assim a ficar mais leve a vida. E eu pensei, o que eu estou fazendo de errado que eu preciso mudar isso? O que eu preciso fazer para ter a vida que eu desejo? Então, a partir de 2016, eu entrei numa busca profunda para me conhecer, para identificar em mim o que eu estava fazendo de errado, que eu precisava mudar para que a vida fosse mais fluida, mais leve, com mais clareza, com mais direção. Então, na época, eu conheci o professor Hélio Couto, que ensinava física quântica. Ele ensinava como cocriar uma nova realidade a partir da mudança da tua frequência e da tua vibração. Então, ali, eu entendi que eu precisava mudar dentro para mudar fora. Você primeiro tem que ser, para depois ter. Claro que isso, na época, lá atrás, eu não tinha clareza nenhuma sobre isso. E eu me atirei de cabeça no autoconhecimento. Eu fiz vários cursos, eu fiz cursos com o professor Hélio Couto, eu fiz cursos de autoconhecimento, eu fiz curso de expansão de consciência, eu fiz curso de cura de traumas, eu fiz curso de comunicação com o corpo. E tudo aquilo que você pode imaginar de cocriação de realidade, o que você me perguntar, eu vou dizer para você, eu já fiz esse curso. Porque eu estava numa busca constante para mudar a minha vibração e mudar a minha frequência e realmente criar uma vida que eu escolhia para mim. E aí, nesses cursos todos, eu encontrei a constelação familiar. E ali, naquele momento, eu disse, esta é uma ferramenta, eu chamo de tecnologia de última geração para identificar traumas e padrões familiares repetitivos que a gente faz na nossa vida. A constelação familiar, ela vai responder todas as suas perguntas referente a todas as áreas da sua vida. Ela vai ter um porquê e uma resposta e uma frase de cura para você. Por isso que eu me apaixonei com a constelação familiar. E depois eu conheci a constelação familiar no campo da água, que é mais significativa, que é mais esclarecedora e que é mais simples de fazer a leitura do campo. Você vai ver no exercício que a gente vai fazer aqui de constelação familiar com os bonecos na água. Mas, já com todo esse conhecimento, curando várias coisas na minha vida, em 2023 veio o diagnóstico do câncer de mama. E aí você vai estar pensando, puxa vida, depois de tudo que aconteceu, depois que tudo que ela buscou, depois que tudo que ela conheceu, ela ainda teve câncer de mama? Sim, eu tive câncer de mama e eu vou te explicar o motivo disso. Para tudo tem uma explicação. Eu tenho
padrões na minha família que são geracionais, que eu não sabia, até então eu não sabia em 2023, que tanto por parte da minha mãe quanto por parte do meu pai, tiveram mulheres que tiveram câncer de mama, mas eu não sabia. Então, quando aconteceu tudo isso comigo, eu pensei, meu Deus, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou me esforçando, como assim eu vou ter câncer de mama? E mais uma vez, o pertencimento e a lealdade ao sistema familiar me trouxe clareza. Mulheres por parte da minha avó paterna e mulheres por parte da minha mãe tiveram câncer de mama. E porque daí eu fui buscar. Quando eu tive o diagnóstico de câncer de mama, hoje eu estou totalmente curada e você vai entender por que que a constelação familiar não me trouxe só cura emocional, mas também cura física. Eu fiz uma autoconstelação, e é por isso que eu ensino autoconstelação hoje, porque é maravilhoso você poder saber de onde está vindo isso que está atrapalhando a tua vida. Eu fiz uma autoconstelação, me coloquei no campo, e aí veio uma intuição de colocar minha avó paterna, que eu nem conhecia, porque ela morreu, meu pai era pequenininho ainda. Me veio vó Anitta, botei no campo a vó Anitta, e a vó Anitta foi lá e grudou em mim, eu disse, será que a vó Anitta morreu de câncer de mama? Aí eu fui ver com a minha tia, filha dela que ainda é viva. Tia, a minha avó Anitta teve câncer de mama, morreu de câncer de mama? Ela disse, não, a avó Anitta teve câncer, a avó Anitta teve problema de vesícula. A avó Anitta morreu naquela época, muito, muito lá atrás, com problema de pedra na vesícula. Eu disse, tá, mas teve alguém por parte da família da avó Anitta que teve câncer de mama? Ela disse, sim, eu tive várias primas e tias que morreram por causa do câncer de mama. Por isso que a constelação familiar, a autoconstelação é incrível, porque ela vai te direcionar exatamente para onde você tem que olhar. E por parte da minha mãe também, que eu não sabia, que daí eu fui investigar o meu sistema familiar, eu fui aprofundar os estudos sobre isso e identificamos isso. E mais uma coisa, vários problemas com o masculino. Na constelação familiar, lado esquerdo é feminino, lado direito é masculino. E eu sei que existem outras filosofias que dizem ao contrário, mas como eu sigo a filosofia da constelação familiar, eu sigo isso, tá? E eu tive câncer de mama no lado direito, na mama direita. Mas quando eu tive o câncer de mama, eu disse, claro, fiquei revoltada, óbvio, todo mundo ficaria, mas ao mesmo tempo eu disse, eu tenho que olhar para o meu masculino, porque eu já sabia que era isso. Eu só não sabia que tinham todas essas mulheres do meu sistema familiar, que eu tinha que olhar para elas, eu tinha que incluí-las no meu sistema familiar, e eu tinha que dizer, eu vejo todas vocês, vocês pertencem. Por quê? Porque o sistema familiar, ele é um buscador. Ele busca alguém para olhar para ele e para fazer a cura que é necessária. E a partir, então, deste momento, eu fiz tudo que foi possível, eu fiz todos os tratamentos necessários e eu fiz uma constelação familiar profunda, que tudo isso veio à tona e eu me curei totalmente. Então, eu sou muito grata ao meu sistema familiar, eu sou muito grata a todas essas técnicas que eu busquei, todas essas ferramentas e a constelação familiar, que me fez olhar para isso com mais profundidade. E outra, incluir o masculino na minha vida, me acolher, deixar de ser salvadora, deixar de querer fazer tudo sozinha e olhar com mais amor e carinho para mim. E foi isso que o câncer de mama me trouxe, por isso que a cura acontece também no corpo, e lá na frente você vai ver por que eu incluo o corpo no processo de cura. E aí, gurias, foi nesse processo todo que a autoconstelação se revelou uma ferramenta profunda de autoconhecimento. Não é mágica, não é milagre, é clareza, é conhecimento, é autoconhecimento. E aí você vai identificar o porquê que a tua vida está tão pesada. E lá no exercício que nós vamos fazer ali na frente de constelação familiar com bonecos na água, tu vai identificar isso.
E é por isso que hoje eu ensino outras mulheres a aprender como curar padrões repetitivos no seu tempo, com respeito, com carinho e com respeito à história do seu sistema familiar. A minha história, e provavelmente você olhar para a sua história aí também agora, depois de tudo que nós já falamos até aqui, hoje conversando com uma amiga, eu disse para ela que 2025 foi um ano incrível na minha vida, por vários motivos. O ano que saiu minha aposentadoria, mas também foi o ano onde eu aprendi a sustentar o que eu estava escolhendo. Eu passei por processos muito interessantes em 2025, de fechamentos de ciclos, muito interessantes. Eu não uso mais a palavra difícil, porque tudo que você fala, você cria. A palavra tem vibração. Então, essa palavra eu tiro do vocabulário e eu uso interessante. Então, o ano de 2025 foi muito interessante para mim. Mas uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida é que o ano de 2025 me ensinou a sustentar verdadeiramente as minhas escolhas. Porque em momentos muito interessantes ali em 2025, em outras épocas eu ia dizer, eu desisto, eu não quero mais. E eu fiquei firme, sustentando. E isso se chama adultecer. Quando nós adultecemos, principalmente nós mulheres, a gente aprende a sustentar aquelas escolhas que vão fazer total diferença na tua vida. Porque são escolhas verdadeiras e eu vou te ensinar como fazer escolhas verdadeiras. Então vamos adiante. Eu vou botar meus óculos, gurias, agora. Vamos pôr os óculos, né, meninas? Porque chega uma certa idade, a gente precisa de um certo equipamento para enxergar melhor. Voltando aqui. Então, já falei do ano de 2025 para vocês. E aí, assim, seguinte, 2026 é um ano de início. É o número 1 na numerologia. Então, a gente precisa ter muita clareza do que nós queremos criar em 2026, para que esse ciclo se permaneça na vibração do início, de retomada, entendeu? De fazer diferente, de escolher diferente. E assim, quando vocês me veem falando aqui sobre isso, do lado de cá, dessa tela, vocês devem pensar, nossa, será que foi tudo isso mesmo que aconteceu na vida dela? E eu vou te dizer que na minha vida, nada foi milagre. Tudo foi construído um passo a passo, porque eu sou muito realista. Foi um passo a passo silencioso, muitas vezes solitário, muitas vezes sozinha dentro da minha casa, pensando como que eu iria mudar a minha vida, estudando, fazendo curso, como eu já falei para vocês. E eu garanto uma coisa para vocês, não foi milagre. Foi um passo a passo consciente, solitário, silencioso. E foi assim que a minha vida começou a fluir novamente, depois de todos esses processos e depois de conhecer a constelação familiar, com bonecos na água. Foi este processo todo, culminando e fechando com a constelação familiar, que eu pude ter o entendimento do que tudo que aconteceu na minha trajetória de vida até aquele momento. E o que eu digo para vocês, e que eu quero deixar aqui para você, é que você não precisa passar por isso sozinha, se você não quiser. Você pode vir comigo, porque eu já passei por esse caminho. Esse mês de janeiro eu vou fazer 60 anos. Então eu posso te dizer que é uma longa trajetória para chegar até aqui. E às vezes eu me emociono com o meu trajeto de vida, com as minhas experiências, e é uma emoção de vitória, é uma emoção de transformação, e é uma emoção que me faz seguir adiante,
que me faz querer mais, que me faz querer produzir mais. Como eu disse para ti, eu me aposentei, eu estou aposentada. Poderia simplesmente parar de fazer qualquer coisa hoje e não trabalhar mais. Mas eu não consigo, porque eu tenho certeza que toda essa minha história, ela tem um propósito nessa realidade, que é mostrar para você que existe um caminho certo, um passo a passo, com clareza, com direção e com leveza e mais, com alegria, que você pode criar a sua história novamente. E aí, meninas, foi dessa forma toda que vocês me escutaram até agora, que eu saí da fundo do poço. E eu digo que eu saí da piscina do CC. Você sabe o que é a piscina do CC, né? Eu saí de lá, porque a piscina do CC ela é confortável. Você continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas escolhas, tendo os mesmos resultados, e tá tudo bem. Aí você diz, eu quero sair daqui, mas ali tá tão quentinho que tu não tem coragem de sair dali até que algo muito profundo aconteça na tua vida e o teu despertar aconteça. E mais, eu vou te dizer uma coisa. Quando você organiza dentro, que foi o que eu fiz, a vida toda se organiza aqui fora de uma forma incrível, porque nós vivemos em ressonância. E tudo que tem lá fora, olha o dedinho, tudo que eu aponto lá fora para o outro, eu tenho que olhar aqui dentro, em mim. E foi isso que eu fui aprendendo ao longo da história. Então, tudo que me incomoda no outro hoje, eu já sei que eu tenho que voltar para o meu centro e dizer o que isso está reverberando aqui que está me incomodando. Qual é o processo que eu vou fazer, para onde eu vou olhar, qual é o padrão repetitivo que tem aqui na minha história que eu não estou vendo, que esse outro está trazendo para mim, já vou para a autoconstelação na água. E ali eu já trago a clareza para mudar aquela situação. Agora eu quero entrar num conteúdo fundamental para vocês, que é da constelação familiar. A constelação familiar, ela vem para nos mostrar os padrões que nós estamos repetindo na nossa vida, as lealdades invisíveis, o amor cego, cego é inconsciente que eu tenho por alguém, e me trazer clareza de como eu faço para curar isso. E a constelação familiar, ela foi criada por Bert Helling, um alemão chamado Bert Helling, que graças a Deus ele veio para esse planeta e descobriu a constelação familiar, baseada em 3 leis sistêmicas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Que eu vou te dizer o que é cada uma delas agora e você vai entender o que você está passando na sua vida. Se é por pertencimento, eu quero continuar pertencendo aqui. Se é por hierarquia, eu me sinto maior que todo mundo. Ou se é por equilíbrio, que é o dar e receber. Eu me dou demais e não recebo nada. Agora tu vai entender. A lei do pertencimento, ela é o vínculo que eu tenho com o meu sistema familiar. Então, a lei do pertencimento diz isso. Todos pertencem a este sistema familiar, ninguém pode ser excluído, e o sistema familiar, ele só permite que o amor exista. Então, muitas vezes, a gente repete os mesmos padrões para continuar pertencendo. Porque eu acredito que, se eu não continuar repetindo aqueles padrões, eu não vou mais pertencer. E quando a gente conhece a constelação familiar, a gente entende que eu posso continuar pertencendo, mesmo fazendo diferente do que eles fizeram até hoje. Então, olha aí para a tua vida e vê o que tu está repetindo para continuar pertencendo. Relacionamentos abusivos, escassez, sem propósito, problema de saúde. Olha para a tua vida e olha já para trás, para o teu sistema familiar, a partir dos teus pais, o que você vem repetindo na tua vida para continuar pertencendo. Mas eu te digo, você vai continuar pertencendo, mesmo fazendo diferente. É só encontrar onde está a lealdade invisível. A segunda lei é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia diz o seguinte: quem veio antes é maior do que eu. Simples. Por quê? Porque a vida chegou até mim através deles. Para eu estar aqui hoje conversando com vocês, foi necessário nascer 4.092 ancestrais
para que a vida fosse passando até chegar aos meus pais e chegar a mim. Então, só por isso, eu sou pequenininha diante deles. E quando a gente sai desse lugar de querer ser maior que nossos pais, de querer saber mais do que eles, de querer ser mais do que o nosso sistema familiar, de dizer, vocês fizeram errado, eu já saí do meu lugar. E aí a vida se torna muito, nesse caso, difícil. Até você se dar conta de que você pode ser pequeno diante deles para ser grande diante da vida. A lei do equilíbrio é o dar e receber. E nós mulheres temos muito, mas muito, essa questão de doação. Eu me dou para qualquer coisa. Eu me dou para o marido, eu me dou para os filhos, eu me dou para o trabalho e eu esqueço completamente de mim. Tu te identifica com isso? Se doou uma vida inteira? Se doou uma vida inteira. Então, eu estou desrespeitando a lei do equilíbrio. Eu tenho que dar e tenho que receber novamente. E a autoconstelação vai me ensinar e vai me dizer aonde eu estou doando demais e recebendo de menos. Ou aonde eu estou recebendo demais e doando de menos. E agora aqui, neste exercício que nós vamos fazer, de constelação familiar com a minha aluna Vika Martins, tu vai perceber o movimento do campo dos bonecos na água. Tu vai identificar automaticamente como eles se movimentam com as lealdades invisíveis e com o amor cego. Então, se já ficou até aqui, fica comigo aqui para fazer esse exercício, para você ter clareza sobre essa ferramenta maravilhosa que é a autoconstelação na água. Agora a gente vai para o nosso exercício sistêmico de constelação familiar com os bonecos na água. Você vai entender o processo, a leveza de como o campo da água nos traz essa clareza e a fácil leitura para ver exatamente onde estão as lealdades cegas, onde está o amor cego e o que está te impedindo de avançar na tua vida em qualquer área da sua vida. Eu estou aqui com a minha aluna Vika Martins, que já participou do Autoconstelar na Água, e a gente vai fazer um exercício agora sobre transição profissional que a Vika está buscando aí para poder unir profissões. Então, eu gostaria que tu te apresentasse rapidamente. É um prazer te receber aqui e já eu te agradeço de todo o meu coração pela tua disposição de estar aqui conosco. Ai, Deus, eu que agradeço, Helena, obrigada por me receber. Então, me apresentando rapidinho, sou Vika Martins, eu sou arquiteta e sou terapeuta, né? Eu trabalho com arquitetura há mais de 30 anos e estou nesse processo de unir essas duas paixões, né, num novo projeto, e aí, nesse processo, em alguns momentos eu já me senti travada, eu tô de novo, né, depois nesse final de ano, e aí a gente combinou de conversar sobre isso. Então, vamos começar, Vika, vamos colocar a Vika, a gente inicia, né, colocando a pessoa que está aqui no campo, nós vamos colocar arquitetura, essa âncora aqui, Nós vamos colocar um novo projeto da Vika. Novo projeto. E a gente vai observar esse movimento do campo. Vocês podem perceber que eles se movimentam aqui, ó. Indo diretamente... Deixa eu ver, deixa eu ajustar o campo aqui. Não sei se vocês estão vendo direitinho. Acho que sim, né? Olha o movimento. Aqui é um novo projeto que já grudou na Vika e a Vika tá vindo aqui para arquitetura, ó. Sozinhos, caminhando aqui no campo, se movendo. Tu estás exatamente, né, Vika, no meio deles. É assim que eu tô. O projeto é justamente... A proposta é a união, né? Nós vamos colocar o pai da Vika e a mãe da Vika para saber se isso está relacionado de ela avançar no seu novo projeto, nessa união, está relacionado a quem? Qual é a lealdade que está impedindo a Vika de a gente avançar nessa proposta aqui, de ela ter clareza se é algum amor cego em relação ao pai, em relação à mãe, ou
em relação ao seu sistema familiar. Nós vamos colocar aqui o sistema familiar que é feminino no campo. Nós vamos colocar o sistema familiar masculino no campo. Porque muitas vezes a gente está em lealdade com esse sistema familiar que não teve a oportunidade de fazer o que nós hoje podemos fazer. Porque foi muito difícil a vida, nossos ancestrais. Era muito difícil e as mulheres também não tinham muitas opções. Elas eram obrigadas a casar com quem era determinado, não podiam trabalhar fora, tinham que ter autorização dos maridos. Então existe internamente, inconscientemente, uma lealdade que se elas não puderam fazer, eu também não posso. Qual a permissão que eu tenho para fazer diferente do que foi feito por elas? E aqui, ó, é o sistema familiar masculino relacionado diretamente com o teu projeto, Vika. Teu pai, né? do lado desse projeto também. A tua mãe está aqui olhando para a arquitetura, percebeu? Sim. Aqui o sistema familiar feminino está aqui do lado do teu pai. Então, qual é a leitura que a gente faz aqui? A gente tem que olhar para isso e pedir permissão para seguir adiante, porque nós somos a melhor versão deles. Vou botar a tua essência no campo também, Vika, para ver para onde a tua essência está olhando, tá? Tá. Eu vou colocando no campo e eu vou anotando os numerozinhos ali para depois a gente não se perder. Faz muito sentido, né, Helena? Tipo, a gente já constelou outras vezes, né? Sim. E assim, volta e meia, volta essa configuração aí, né? A tua essência, tu, conscientemente aqui a Vika. Esse aqui é o sistema ancestralidade masculina. E a tua essência veio e fica na frente, ó. Tá? Mas olha para onde ela tá indo, a tua essência. Ela tá fazendo esse movimento aqui, ó, de olhar para onde? Para as ancestrais. Aqui é um exercício rápido para vocês terem noção de como esse campo da água funciona, como as lealdades e as dores vêm diretamente, eles vão andando sozinho, sai lá do nosso inconsciente, o que tá preso, e vem aqui para o consciente para a gente poder trabalhar nisso. Então, Vika, vamos fazer uma fala aqui de liberação. Claro que a gente não vai finalizar ela aqui no exercício, gravando, né? Mas isso aqui é só para vocês terem um gostinho, vocês terem uma ideia de como é fácil essa leitura e como é fácil você fazer a sua autoconstelação na água, que é isso que eu ensino no autoconstelar na água. Vika, respira profundamente, por favor. Fecha os teus olhos. E se vocês quiserem nos acompanhar aqui, eu peço que também fechem os olhos. Imagine o pai do lado direito, a mãe do lado esquerdo. E atrás deles, toda a nossa ancestralidade, homens e mulheres. Vamos observar essa força, porque assim como a gente repete padrão, a gente também busca a força desse campo para nos impulsionar para a vida. E tu vai dizer, Vika, queridos ancestrais, homens e mulheres, que fizeram com que a vida chegasse até mim. Eu peço a permissão de vocês de fazer um pouquinho diferente. Eu sei que para vocês foi muito difícil. Eram outros tempos. E hoje é possível fazer diferente.
É possível fazer diferente. Nós mulheres Nós, mulheres, temos o direito temos o direito de escolher de escolher o que é verdadeiro para nós. o que é verdadeiro para nós. E este direito E esse direito foi conquistado foi conquistado por todas que vieram antes de mim. por todas que vieram antes de mim. E eu vou honrá-las, E eu vou honrá-las, sendo feliz, sendo feliz, próspera, próspera, saudável saudável e ter relacionamentos saudáveis. e ter relacionamentos saudáveis. Gratidão Gratidão pela vida pela vida que chegou até mim. que chegou até mim. Respira profundamente e no seu tempo pode abrir os olhos. Tudo bem? Tudo bem, tá bom. Ó, a liberação já foi lá para tua mãe. E agora Ai. aqui nós vamos tirar uma cartinha sistêmica para ver aí o que ficou faltando falar para que esse campo reverbere mais ainda. Vou tirar uma cartinha, tá, Vika? E a cartinha é: este era o seu destino. Então, meu amor, abrace esse projeto novo, faça a união com a arquitetura e esse projeto que é lindo. Eu sei qual é o projeto e ele tem uma força incrível para você ter muito sucesso e poder ajudar muitas mulheres ainda que vão chegar até você. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada. Quer falar alguma Emocionada. coisa, amor? Não, só agradecer, fiquei emocionada. Tem tudo a ver, assim, com o que está acontecendo. Sim. E sempre, né, o Campo d'Água, ele é revelador, é incrível, é amoroso, né, enfim. Obrigada. Obrigada, então. Agora a gente volta para nossa aula. Gratidão, Vika. Então, tu percebeu que eles se movimentam sozinhos, de acordo com o que a Vika trouxe aqui? Tu percebeu que não é mágica, que é lealdade invisível, que é amor cego, que são os nós que nos prendem ao nosso sistema familiar? Eu sou apaixonada, eu sou incrível por essa ferramenta da autoconstelação na água. E isso aqui, tu pode fazer sozinha. Tu pode aprender a fazer a tua própria autoconstelação, que é isso que eu quero falar contigo agora. Sobre um método que eu criei, método Aviva de autoconstelação sistêmica vibracional com os bonecos na água. Então, dentro dessa imersão aqui, desta aula, em torno de 1 hora e meia, é o que eu consigo te mostrar da constelação familiar com os bonecos na água. É o máximo, eu não consigo avançar porque uma constelação familiar, ela vai levar para outros caminhos. Mas o que eu consigo te ensinar, que foi um método que eu criei, que é a autoconstelação com os bonecos na água. Eu criei uma mentoria, método Aviva, que é de autoconstelação vibracional sistêmica, aonde tu aprende o passo a passo para curar padrões familiares em apenas 5 semanas. E agora eu vou te mostrar como que isso acontece e o que tu vai receber se tu entrar dentro dessa mentoria hoje. E eu vou te mostrar como esta mentoria funciona, o passo a passo, tudo que você vai receber e por que esta é a melhor oportunidade para você co-criar um 2026 completamente diferente do que você vem criando até hoje. Vamos lá? Na mentoria Viva de autoconstelação sistêmica vibracional, a sua maior transformação é encontrar o teu lugar de poder no mundo. E nós estaremos juntas durante 5 semanas, toda segunda-feira, já vou dizer o dia para ti, que vai ser na segunda-feira, ao vivo, aprendendo teoria e aprendendo na prática autoconstelação. Então, toda semana, durante 5 semanas, você vai ter prática de autoconstelação. E essa mentoria é dividida em 5 pilares. O primeiro pilar é autoconhecimento, que é o caminho de cura. Eu não consigo avançar na vida se eu não saber aquilo que me faz mal ou aquilo que está me fazendo mal.
Isso se chama autoconhecimento. Quando eu me autoconheço, eu sei o que eu escolho para mim e o que eu não escolho. E para você entender aonde você está, a gente vai olhar para cansaço profundo, dar conta de tudo sozinha, repetições de relacionamentos indisponíveis e abusivos, por que o dinheiro chega, mas não fica, por que eu não tenho mais aquele brilho no olhar, por que eu adoeço tanto. E sem autoconhecimento a gente não consegue avançar na vida. Então este é o primeiro pilar e nós vamos estar juntas ali. Teoria e prática. Reconhecendo no campo da autoconstelação o que você precisa curar imediatamente na sua vida, porque o campo vai te mostrar isso. Como eu já me autoconheço, eu já sei aquilo que me incomoda, aquilo que me dói, aquilo que me machuca, o que eu estou repetindo de padrão, o que são as lealdades cegas, o que é o amor cego, quais são os nós que me vinculam ao meu sistema familiar. Como eu aprendo tudo isso no primeiro módulo, que é autoconhecimento, toda a parte teórica, leis sistêmicas, leis do universo, a gente vai para um segundo ponto muito importante, que é o segundo pilar, que é na segunda aula. Vibração e frequência. Eu só crio aquilo que eu estou vibrando e emanando. Então, quando eu passo pelo autoconhecimento, que eu começo a entender que que eu começo a reconhecer que não basta só entender o padrão que eu venho repetindo, mas que é necessário mudar a minha frequência, a minha vibração, para criar a vida que eu escolho, tudo começa a ficar mais leve. E se tu chegou até aqui, provavelmente você está vivendo na sobrevivência, esforço constante, medo de faltar dinheiro, na escassez, culpa por descansar, porque nós mulheres temos muito disso. Culpa de deitar um pouquinho depois do almoço, quando pode, ou de deitar mais cedo para descansar. Eu sei porque eu já vivi muito tempo nesse lugar aí. E a obrigação de dar conta de tudo sozinha. Este pilar vai te tirar desse lugar. Com práticas de autoconstelação e com a teoria para você entender primeiro o processo e depois a gente praticar com a autoconstelação com os bonecos na água. Entendi que eu preciso me autoconhecer. Estou num processo de autoconhecimento, com teoria, com prática. Entendi que eu preciso mudar a minha frequência e a minha vibração para criar a vida que eu escolho, com teoria e com prática, com as leis do universo, com a escala de Hawkes, que é de frequência e vibração. Como eu mudo isso, a gente vai para um terceiro pilar e uma terceira aula importantíssima nesse processo de mudança de realidade, que é intenção e escolha. Eu não consigo mudar nada se eu não tiver a intenção e a escolha que seja verdade para mim. Porque normalmente nós escolhemos pelos outros, não por aquilo que eu quero. Te convida para ir num lugar, tu não quer ir naquele lugar, mas mesmo assim tu vai. Essa é a tua escolha verdadeira? Não é a tua escolha verdadeira. É a escolha do outro, que tu foi lá e foi fazer aquilo de boazinha que você acha que é, mas não é. A alma precisa de direção. E depois que eu reconheço, que eu me autoconheço, que eu mudo a minha vibração, eu vou ajustar e vou saber como que eu faço escolhas conscientes, verdadeiras e que vão criar mais na minha vida. Porque quando eu escolho a partir da minha verdade, isso cria muito. Eu posso te dizer com certeza isso. Eu aprendi a dizer não para aquilo que não é verdade para mim. E claro, com isso, muitas pessoas se afastaram de mim. Mas está tudo certo, porque cada um tem a sua escolha, né? Porque quando eu me autoconheço, eu mudo a minha frequência, eu começo a fazer novas escolhas, aquelas pessoas que não estão mais vibrando na mesma frequência que eu,
naturalmente elas vão indo embora e tá tudo certo. Cada um tem um momento certo de estar na vida da gente e a gente tem que aceitar isso. A gente tem que reconhecer e sustentar as nossas escolhas. E na prática de autoconstelação com os bonecos na água, a tua escolha vai ficar mais clara ainda. Porque tu vai poder botar no campo aquilo que tu está escolhendo e o campo vai dizer se aquilo ali é a melhor possibilidade para ti ou não. É fantástico. Você vai ver que você vai se identificar e para tudo na vida você faz autoconstelação. O campo não é oráculo, mas ele é o teu campo. E você pode acessá-lo a hora que você quiser. Então, aqui eu desmistifico qualquer teoria de que tu não pode acessar o teu próprio campo. E eu garanto, sim, que tu pode acessar o teu campo do teu sistema familiar. Depois que eu já aprendi a me autoconhecer, que eu já aprendi que eu preciso mudar a minha vibração e a minha frequência com técnicas, com teoria, com autoconstelação, que eu aprendi que eu preciso aprender a fazer aquelas escolhas que são verdadeira para mim, eu vou para algo muito importante, que é o meu corpo. Este corpo que é o quarto pilar, que é a vivência e o corpo. Eu preciso aprender a me comunicar com o meu corpo, porque o meu corpo sabe tudo dessa realidade. Ele está em sintonia, em ressonância com os mesmos elementos criados, que criou a Terra, que são os átomos. O meu corpo também é feito de átomos. Então, nesse pilar, a gente reconhece o nosso corpo e aprende a respeitá-lo. E nessa realidade, o meu corpo é a bússola, ele me dá direção. E na autoconstelação na água, você vai colocar aqui no campo o que o seu corpo está querendo te dizer. Mas também você vai aprender intuitivamente a acessar a informação que o teu corpo está te trazendo. É incrível quando você começa a se comunicar com o seu corpo. É incrível. E é por experiência própria que eu digo isso para vocês. Aprendi autoconhecimento, aprendi que eu preciso mudar a minha frequência, eu aprendi que eu preciso fazer escolhas verdadeiras para mim, eu aprendi que eu preciso a me comunicar com o meu corpo, porque ele é a minha bússola nesta realidade. A quinta aula, o quinto pilar é só de autoconstelação. Nós vamos constelar o tema que você trouxer para a aula, com toda a base teórica e a base prática. Traz para o campo, coloca o tema e que nós vamos ali estar olhando, eu e você, para aquilo que você quer encontrar e achar no campo. Aquilo que você está buscando, a resposta que tu está buscando, vai estar ali na autoconstelação. E nessa quinta aula, então, nós vamos somente praticar a autoconstelação com os bonecos na água. E por que eu trago isso para vocês com tanta certeza, com tanto amor, com tanto carinho? Porque é isto que faz com que a minha vida seja mais leve, diferente e próspera. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu faço primeiro a minha autoconstelação. Eu coloco no campo e pergunto para o campo qual é a melhor possibilidade. Outra coisa que é maravilhosa que vocês vão aprender dentro da mentoria. Eu estou com ansiedade, eu estou preocupada, eu estou com insônia, eu estou com uma dor. Eu vou lá, eu coloco eu no campo, eu coloco a situação que eu estou vivendo, aí eu estou com ansiedade, coloca a ansiedade no campo, coloca a cura no campo, porque tudo é energia. Eu quero que vocês façam essa relação. Tudo é energia. Então, tudo que vai para o campo é energia. Então, a energia da informação da cura, a energia da informação da ansiedade, a minha energia dentro do campo. Então, quando eu coloco essas energias dentro do campo, automaticamente o campo absorve isto
E eu começo a respirar mais levemente. Então, a autoconstelação tu pode fazer para qualquer coisa, mas para aprender tudo isso, você precisa entrar na mentoria Aviva. E a mentoria Viva, você vai ver, ela existe para que você sinta a vida dentro de você novamente e tu te torne a protagonista da tua história de uma vez por toda. Vamos para 2026. Não, estamos em 2026. Um ano um ano de recomeço, um ano de transformação, um ano de cura, que vai reverberar nos próximos 10 anos. Tudo que a gente criar em 2026. Então, vem para a mentoria e vem fazer que a tua vida seja diferente a partir de 2026. E o que tu vai receber dentro da mentoria Aviva, se tu entrar hoje para a mentoria Aviva? 5 encontros online ao vivo comigo, como eu já expliquei para vocês. Todas as semanas estaremos juntas com teoria, aprendendo toda a teoria para o autoconhecimento, toda a teoria das leis do universo, toda a teoria da parte da constelação familiar, lei sistêmica, campo morfogenético, dinheiro sistêmico, relacionamentos sistêmicos, tudo que envolver a parte para você se desenvolver e aprender a fazer diferente, tu vai aprender dentro da mentoria Aviva. O que tu vai receber entrando hoje para a mentoria Aviva? 5 encontros online, que são os 5 pilares, como eu falei ali antes, tá? Ao vivo comigo. Cada encontro, toda a parte teórica daquele pilar, autoconhecimento, vibração, escolha, corpo e autoconstelação. Então, tudo que envolve teoria e prática nós teremos nesses 5 encontros. Eu tenho certeza que você vai sair sem nenhuma dúvida dessa mentoria, de como transformar a tua vida, porque você vai receber todo o material necessário e o meu acompanhamento para isso. Além dos 5 encontros, entrando hoje, 4 encontros bimestrais de estágios supervisionados por mim. Então, terminou os 5 encontros, mais 4 encontros durante o ano, onde nós estaremos juntas novamente para práticas de autoconstelação. Apostila do método Aviva. Tudo que a gente estudar de teoria e prática, você vai ter nessa apostila. Então, sempre que você tiver dúvidas, você vai acessar essa apostila e vai ali tirar as tuas dúvidas. Mapa da autoconstelação. O que é esse mapa? É um mapa das áreas da tua vida. Relacionamentos, dinheiro, saúde, prosperidade, filhos, família, trabalho. Então, esse mapa vai ter todas as áreas da tua vida e tu vai identificar na autoconstelação qual é a área da tua vida que tu vai ter que iniciar imediatamente essa transformação. Eu pego meus pilares e ali eu vou analisar e vou dizer como que está cada área da minha vida. Pego isso, coloco tudo no campo da água e o campo da água vai me dizer, comece por este pilar, porque é aqui que está a sua maior dor e é aqui que está a sua maior cura. É incrível. Diário sistêmico do método Aviva. O que é esse diário, Helena? É um diário onde você vai descrever todo o seu progresso no método Aviva. Desde a primeira aula até a última e depois todo o seu processo que você vai continuar para a sua vida toda. Então, se você quiser continuar registrando a sua evolução, você vai registrar nesse diário. E mais o certificado do método Aviva. E como eu estou de aniversário esse mês de janeiro, dia 30 de janeiro, eu faço 60 anos, maravilhosos, bem vivido, me sentindo assim no melhor momento da minha história, da minha vida, eu quero te dar um presente muito legal. São mais esses bônus aqui. Olha só o que tu vai receber entrando hoje.
de presente. É meu aniversário, mas eu vou te dar esses presentes também. É meu aniversário, mas você merece todos esses presentes se você entrar hoje no Método da Viva. Como eu sei que para você é muito importante a sua cura, a sua transformação, para as 10 primeiras alunas que entrarem no Método Aviva, você vai receber uma constelação familiar com bonecos na água por mim, com todo o meu amor e com todo o meu carinho, porque eu sei que isso vai fazer uma enorme diferença na tua vida, sendo constelada por mim, e depois iniciar o teu processo de autoconstelação. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na tua vida, mas somente este presente é para as 10 primeiras alunas que fizerem a inscrição hoje. E eu criei também, e estou entregando com todo o meu amor para vocês, o e-book de falas sistêmicas de cura. O que é isso, Helena? É um e-book onde você vai ter um índice para cada autoconstelação. Relação com a mãe, relação com a criança anterior, relação com o pai, relacionamento com parceiros antigos, com dinheiro, com prosperidade, com escassez, com abundância, com doenças, o que eu falo. Então, você vai receber o e-book de falas sistêmicas para você poder trabalhar a sua cura com essas falas. As cartas sistêmicas é incrível. Você faz a sua autoconstelação, faz as falas sistêmicas, mas você percebe que ainda tem algo que você precisa olhar, porque também você vai aprender a escutar o campo, a intuição que vem do campo. Aí você vai lá, tira uma cartinha sistêmica para aquela situação e ela vai te responder exatamente o que precisava para fechar aquela situação. Acesso a essa mentoria gravada por 2 anos, porque eu acredito que não é só uma mentoria, ele é um processo de cura, o Método Aviva. Então, não adianta eu te dar só 1 ano de acesso, porque não vai ser o suficiente. Talvez seja, para muitas seja o suficiente, mas eu sei que a gente precisa revisitar tudo o que você vivenciou, todas as colegas, tudo que nós falamos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós autoconstelamos. Cada vez que você revisitar a mentoria viva nesses 2 anos, mais profundo vai ser o seu entendimento e a sua cura. E repito, como eu estou muito feliz que no mês de janeiro eu estou aposentada e eu estou na melhor fase da minha vida, eu vou te dar mais presentes. Sim, vou te dar mais presentes porque eu sei que é necessário. Porque você entrou no Método Aviva, fez todos os exercícios, fez as 4 aulas que durante o ano a gente vai fazer de estágio supervisionado, mas eu também sei, porque aconteceu muitas vezes comigo, de a vida ir nos engolindo novamente. Por isso que todo o meu atendimento de constelação familiar, a pessoa sai com um protocolo pós-atendimento, porque eu sei que ela vai voltar lá para a origem se ela não tiver onde se ancorar. Então, todas as minhas clientes têm um protocolo pós-atendimento, e para você, que vai ser a minha aluna, é maior ainda. Por quê? Porque eu sei que a vida vai te engolir. Então, para isso, eu criei um plano de manutenção sistêmico por 90 dias. O que é isso? Você vai receber um roteiro completo, prático, para manter as transformações conquistadas no Método Aviva. E aí evitar voltar para os padrões antigos. Porque, te lembra, pertencimento é muito forte, é a lei mais forte. Eu vou mudando, mas o pertencimento, às vezes, vai me chamando de volta para aquele lugar. Então, com esse plano de manutenção de 90 dias, você vai conseguir, com certeza, continuar avançando no seu processo de expansão e de cocriação de realidade. O grupo, que é a nossa comunidade lá no WhatsApp. Só quem entrar para a mentoria viva vai estar nesse grupo e você vai ter um acompanhamento comigo.
Todas as suas dúvidas, eu vou te dar as orientações pontuais e você vai poder fazer trocas com as suas colegas que entrarem hoje também. Olha que coisa linda, nós temos muitas coisas em comuns, mas a gente também tem soluções diferenciadas para cada coisa. E eu posso fazer essa troca com a minha colega ou comigo, que vou estar ali te orientando nesse grupo do WhatsApp. E claro, novamente, como é meu aniversário, as 10 primeiras alunas que entrarem hoje no Método Aviva vão ganhar uma sessão de constelação familiar com os bonecos na água comigo. Gurias, uma sessão comigo dura em torno de 2 horas. E só essa sessão comigo, ela custa R$ 497. E se você entrar agora, as 10 primeiras vão ganhar essa constelação familiar comigo. Então, não perde teu tempo, te organiza e já entre agora na mentoria Aviva. Aviva, eu quero que tu faça algumas reflexões. Primeira, quanto custa para você hoje ficar exatamente no lugar que você está, aí, agora? Quero que faça uma reflexão rápida na tua vida, tá? Tudo que você já vivenciou até hoje, todo o sofrimento, toda a dor, toda a culpa, todas as brigas, todos os relacionamentos indisponíveis, todos os relacionamentos abusíveis em todas as áreas da vida, não precisa ser só relacionamento de casal. E eu quero que você reflita e pergunte para você, quanto que eu pagaria para não repetir mais isso na minha vida? Quanto custa chegar em casa e se sentir extremamente cansada, sem vontade de fazer absolutamente nada e com vazio imenso? Quanto que você pagaria para não estar mais nesse lugar? Outra reflexão. Quanto custa para você ter e continuar com essa dor no peito de não se enxergar mais, de não se reconhecer, de não enxergar mais o brilho no teu olhar, de não estar mais disponível para as pessoas que você ama? Quanto que custaria isso para você? Quanto que custa viver sem dinheiro, viver sempre no limite, sempre na escassez, que o dinheiro nunca chega no final do mês? Quanto que custa isso para ti? Quanto que custa uma filha depender de você para tudo e você não poder oferecer de volta aquilo que ela merece? Uma boa escola, uma boa roupa. No meu caso, que a minha filha nunca passou por isso, de não ter um sapato decente para ir para a escola, de não ter uma roupa bonita, de não ter um brinquedo, de passar muitas vezes Páscoas e Natais sem ganhar nenhum presente. Quanto custa sair da depressão e sair da ansiedade? Eu quero que tu reflita sobre isso, porque eu vivi mais de 8 anos com depressão e ansiedade. Eu fui abandonada pelo meu companheiro, eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei com uma filha adolescente numa faculdade, eu fiquei doente, eu tive câncer de mama. Então eu sei exatamente o valor que é receber um passo a passo para não ter que passar novamente por tudo que eu passei. E é isso que eu estou te oferecendo aqui, é um passo a passo para você poder seguir adiante em 2026 completamente, com uma base completamente diferente e completamente diferentes do que você já vivenciou até hoje. Eu só crio uma nova realidade e novas coisas na minha vida quando eu escolho caminhos diferentes. E foi isso que eu fiz a partir de 2016. Eu não aguentava mais viver como eu vinha vivendo. E eu tô aqui. Eu te digo que esse resultado de estar aqui hoje foram todas as minhas escolhas, toda a minha busca e todo o passo a passo que eu criei. E eu vou te entregar hoje tudo isso por apenas R$
12 vezes R$ 128,97. Somente isso. Ou 1.247 à vista, se assim você preferir. Muito menos, com certeza, do que você já gastou até hoje. Com terapias, com ferramentas que não deram certas, com escolhas que não deram certas, porque você não tinha uma direção e não tinha um método. E o Aviva vai te dar a direção e é método. Você vai seguir o método e seguindo o método, você vai mudar a sua vida. E como que eu pago isso, Helena? Eu já falei ali atrás. E como que eu pago isso? Vou repetir novamente aqui para ti, porque eu sei que é importante, porque eu também já tive nesse lugar de ter que parcelar para poder transformar a minha vida. E foi a melhor escolha que eu fiz, foi aqueles parcelamentos que eu fiz. Inclusive, meu curso de constelação familiar foi parcelado em 12 vezes. Então, é 12 vezes no cartão de crédito, se você precisar, de R$ 128,97. E se você puder fazer com leveza, R$ 1.247 no Pix à vista. Agora aqui é uma decisão que você tem que pensar aí e dizer, eu preciso entrar no método Aviva, porque eu sei que dentro do método Aviva eu vou ter todo o suporte, toda a teoria e toda a prática para transformar a minha vida. E também quero te dizer que você tem 7 dias de garantia por lei para desistir do método Aviva, se você quiser, se assim for a tua escolha. Em 7 dias você entrou, decidiu que não quer ficar, para mim também não quero nem saber o motivo porque você não quer ficar, eu vou te devolver o teu dinheiro da mesma forma que você pagou o método Aviva, sem te perguntar absolutamente, sem questionar e sem te encher o saco. Simplesmente você pede o reembolso em 7 dias e nós te devolvemos o dinheiro que você pagou no método Aviva, conforme você pagou o método Aviva. E tá tudo certo. A vida é feita de escolhas e tá tudo bem. Eu respeito a tua escolha. E eu tanto respeito a tua escolha e sei da potência do método Aviva, de transformação que você vai ter entrando para a mentoria Viva hoje, que eu criei uma garantia condicional. Como assim? Sim, é uma garantia condicional de 90 dias mais 90 dias Aviva, que é para você ter certeza que eu tenho plena confiança no método que eu criei e eu tenho certeza que esse método vai te ajudar profundamente a mudar os padrões repetitivos da tua vida. Vamos lá que eu vou te explicar direitinho, presta muita atenção agora. Passados 5 encontros da mentoria Viva, tendo você cumprido todas as etapas do método, inclusive participado dos 5 encontros online comigo, ao vivo, e se ainda não tiver percebido nenhuma melhoria emocional, vibracional ou relacional, você pode ativar a garantia 90 mais 90 Aviva. E como ela funciona, essa garantia 90 mais 90 Aviva? A primeira etapa, presta atenção. Dentro de 90 dias, você vai mergulhar nas aulas e práticas já dadas no método Aviva. Ou seja, vai assistir os 5 encontros gravados, vai pôr em prática novamente todos os exercícios, realizando relatórios do seu desenvolvimento novamente no método, tá? O seu compromisso é com você mesma, aplicando as técnicas, realizando os exercícios, estudando os materiais fornecidos e passados 90 dias, se ainda assim você não perceber, que eu acho muito difícil, aqui é a palavra difícil mesmo, não ter nenhuma melhoria, vamos para a segunda etapa do método garantia, método Aviva 90 mais 90. O que vai acontecer na segunda etapa? Você vai ter um encontro online para identificar possíveis dificuldades no entendimento ou na aplicação do método Aviva. Após identificarmos esses pontos, você vai receber um plano de mais 90 dias
através do qual você vai realizar atividades de reforços, tá? De reforços para o seu desenvolvimento dentro do método. Esse novo ciclo é uma oportunidade para integrar mais profundamente as transformações. Quer dizer, você vai ter 90 dias assistindo, mais 90 dias com um plano desenvolvido para que você entenda o método Aviva. E se mesmo depois de cumprir todos os requisitos, todas as etapas, ainda não sentir essa melhoria emocional, vibracional e relacional, que eu vou te dizer que é praticamente impossível, mas eu respeito todas as mulheres que entram aqui, com todas as suas dificuldades e com todas as suas vontades de realmente mudar a sua vida, eu vou devolver o dinheiro que você pagou no método Aviva, da forma que você pagou, e para te dizer o quanto eu acredito em você, eu vou te devolver mais R$ 250 do meu bolso, para que você saia do método Aviva dizendo, eu fiz tudo o que eu podia fazer, a Helena fez tudo o que ela podia fazer, mas infelizmente eu não consegui. Mas então isso é para você entender que eu garanto que você entre no método Aviva e realmente comece a transformação da sua vida. E que realmente você avive-se com o método Aviva. Essa é a proposta. O método Aviva é para transformar vidas com leveza e verdade. Este é o meu propósito dentro do método Aviva. Que você volte para o seu lugar, que você volte a ser quem você verdadeiramente é, que você ocupe o seu lugar no mundo novamente e que você seja feliz. Que você possa se reconhecer novamente, que você possa se amar novamente, que você tenha propósito novamente na sua vida. Esta é a minha verdade com o método Aviva e foi por isso que eu criei esse método e essa mentoria. E essa garantia, ela não é mágica, é um compromisso mútuo de evolução entre mim e entre você, com você. Entre mim e com você. Você se entrega ao processo. Eu garanto o suporte, o acolhimento, o acompanhamento necessário para que o resultado aconteça. Ficou claro? Tem alguma dúvida ainda sobre a garantia 90 mais 90? Você tem alguma dúvida ainda que você não deve entrar no curso? Que você não deve entrar na mentoria Viva? Com tudo isso que eu te falei, com tudo isso que nós vivenciamos hoje, eu quero que você pense muito na sua vida até hoje. Eu quero que você reflita sobre tudo que você ouviu falar aqui, toda a minha história, toda a minha transformação, e se pergunte, eu continuo vivendo a vida que eu tenho hoje, ou eu pego na mão da Helena e sigo com ela e começo meu 2026 diferente? É a tua escolha. Eu vou estar aqui te esperando no dia 26 de janeiro de 2026, às 20 horas, a nossa primeira aula de autoconhecimento. E 4 dias depois eu estou de aniversário, e é por isso que eu estou te presenteando com tudo isso, com todo o meu amor e com toda a minha vivacidez de ter chegado aos 60 anos e estar aqui, plena, feliz, com propósito de vida, com vontade de viver, no mínimo, mais 60 anos, se for possível. E agora eu quero te deixar 3 opções, tá? A primeira é tu ignorar tudo isso que eu falei até agora. E seguir a tua vida como ela está hoje, como você quer, e tá tudo certo. A vida é feita de escolhas. A segunda opção é você tentar sozinha. E tá tudo bem. Mas isso vai levar muito tempo. Assim como eu levei, e assim como eu trilhei esse caminho de muitos anos para chegar hoje aqui, como eu estou hoje, apresentando uma oportunidade para você fazer diferente, um passo a passo, um guia para transformar a tua vida.
Você vai se desgastar muito se você ficar sozinho. Mas tá tudo bem. É uma escolha e eu respeito a tua escolha. Tá tudo certo. E a terceira opção é você entrar para a mentoria Viva, garantir a tua vaga e descobrir tudo o que está travando a tua vida. Absolutamente tudo. Nós vamos passar quase 1 ano juntas. 5 aulas ao vivo, mais 4 aulas de supervisão durante o ano, mais o grupo do WhatsApp, mais o protocolo para você poder seguir ali com todos os bônus que você vai receber. Então, eu estou te abraçando de todas as formas para que realmente você tenha sucesso ao ingressar na mentoria Viva. Então, o que eu tenho para te dizer agora é: clique aqui no botão, faça a tua inscrição na mentoria Viva, venha para transformar 2026 no maior ano da tua vida, que eu te espero dia 26 de janeiro, às 20 horas, na nossa aula inaugural, já de autoconhecimento profundo. Vem que eu estou te esperando com muito amor. Faz a tua inscrição agora e nós nos encontramos dia 26. Um beijo muito grande no coração e que você tenha uma vida plena, próspera e linda daqui para frente.